Muito bem, vamos aqui com a ajuda de Deus, tentarmos fazer um resumo mais rápido possível da história do nosso grupo espírita Irmão Frederico. No meado de 51, mais ou menos para 52, me surgiu um problema físico. E um companheiro que era um freguês meu, que eu era gerente de uma firma, e ele comprava na nossa mão e eu o avalizava. E eu, por chegar mais tarde, num determinado dia, ele perguntou à minha colega, nossa funcionária, por quê? E ela contou que eu estava numa situação um pouco difícil na área da saúde. Aí ele me aguardou. Quando eu cheguei, ele anunciou: Manuel, eu vou marcar uma reunião com meu irmão para você. Aí eu perguntei: seu irmão é médico? Ele disse: não, eu sou irmão do Chico Xavier, que eu não sabia também, Eu não conhecia porque não era espírita e até vou dizer, tinha muito medo de espírito. Então, essa reunião aconteceu, ela não foi realizada propriamente para mim. Nós éramos 3 pacientes. Era eu, uma senhora que tinha desencarnado a sua filha única e ela desequilibrou-se. E um companheiro, não vamos contar a história dele, mas estava numa cadeira de rodas. Aí chegamos lá, até um dia muito difícil para chegar lá, porque não tinha estrada, choveu, a nossa caminhonete não tinha capota, e chegamos lá todo molhado. Fomos direto para a casa do André e o Chico chegou, houve a apresentação, e eu quero narrar esse fato para demonstrar um pouco, para nós conhecer mais um pouco do nosso companheiro Franciscano Xavier. Aí houve a apresentação e ele entrou para um quartinho que era dele, que reservaram para ele dormir lá, e eu vi pela a fresta da porta que ele encostou, eu olhei, tinha uma cama de solteiro, um lençol branquinho e um travesseiro assim diagonal. Ele orou nos pés da cama, veio uma estrela, pousou no travesseiro dele assim, e ele levantou. Aí quando levantou incorporado com a irmã Sheila. E ela então lá de dentro dirigiu a palavra ao André, assim, com um sotaque alemão. Depois é que eu vim compreender essa situação. Aí ela disse: André, conversa com o Manuelzinho aí, porque senão ele vai desencarnar de medo. Eu estava suado de medo. Aí o Chico saiu de lá, colocou uma estrela na minha mão, luminosa, e encaminhou-se com um algo que eu não sei como que eu vou explicar para vocês. É como se fosse uma série de salsichas amarrada, mas só que era todas luminosas, como se fosse uma lâmpada fluorescente amarrada em gomos, que é a maneira que eu tenho para explicar. Encaminhou-se lá para dentro do quarto onde estava a senhora, e passou no pescoço dela essa coisa. E foi lá na cama do companheiro e aplicou um passe nele, ele deitado. Voltou, apanhou a estrela na minha mão, levou para dentro e veio com um aparelho, como se fosse assim, como que eu vou explicar? Uma cabeça de boi, que através do focinho saiu a energia para me pulverizar. Depois disto, levou o aparelho de volta. Eu até hoje não questionei que aparelho foi esse, se foi materializado, se tinha ele lá, nunca procurei questionar nada disso, E tem aspectos da mediunidade que até hoje eu não acho conveniente narrar, porque não tem interesse nenhum, nem todos vão entender. Aí terminou a reunião, meu irmão chegou porque ele que me levou,
e ele não foi permitido, ele e o meu sobrinho, participar da reunião. Aí houve um cafezinho e viemos embora. Daí houve, naturalmente, os encontros. Nós interessamos, meu cunhado interessou muito por isso, porque ele já era amiguíssimo do André, que é o André Xavier, irmão do Chico, a quem nós devemos muitas obrigações. Aproveitar a oportunidade para pedir a Deus pelo seu espírito, que ele possa estar tranquilo e continuando o seu trabalho. Chegamos em casa, aí já foi um incentivo pelo o trabalho assistencial que o Chico realizava. Nós criamos também um grupo familiar para começar a atender os necessitados, algumas pessoas, né? Nesse ínterim, eu estava no Mercado Central trabalhando e mandaram me chamar, porque eu não tinha telefone. Mandaram me chamar e no telefone estava uma pessoa pedindo a nossa presença porque a minha irmã estava passando mal. Eu não pude ir na hora. Passou alguns minutos, falei com o Celso, que era meu cunhado, e corremos lá. Quando chegamos lá, ela já não estava mediunizada mais. Aí minha irmã tinha mediunizado e um espírito tentando falar, e não conseguia porque tinha um problema na garganta, mas conseguiu falar o nome dele e que era meu amigo, e falou o nome. Quando eu cheguei lá, a mamãe me perguntou se eu conhecia o fulano de tal, né? Esqueci o nome dele agora, o fulano de tal. Eu falei, desconheço, tem um companheiro lá no mercado que tem esse nome. Não, mas não é não, ele é morto, ele morreu já morreu. Aí eu fui para casa e lembrei, era um jovem que veio do interior e fizemos uma amizade muito grande, e ele, nós saímos no domingo no parque municipal para pegar aqueles carrinhos, trombar, e ele ri bastante. Deu um câncer na garganta dele e ele então suicidou-se. Por isso, ele tomou o veneno, porque ele tinha dificuldade em falar. Foi o primeiro espírito que incorporou, vamos usar a palavra incorporar, entre aspas, né, na minha irmã. Aí logo após veio o irmão Frederico, com dificuldade de falar em sotaque alemão, para depois nós familiarizarmos com ele, e nasceu o Grupo Espírita Irmão Frederico, aí dessa maneira. Mas nós já tínhamos um trabalho assistencial muito grande, antes de entrarmos, né, para a questão mediúnica, e depois, posteriormente, em 68, entrar na área evangélica e doutrinária, conhecer a doutrina e tal. Então, permanecemos na casa do meu cunhado, vieram pessoas do Oriente nos ajudar nos primeiros cultos, nas primeiras reuniões. Aí depois ela pegou, porque eu não tinha ido, o Espírito mandou me chamar lá, porque eu estava numa situação financeira difícil, com um aluguel de casa. Ele mandou me chamar lá e eu falei que não ia. Ele mandou falar comigo que o barracão que eu morava estava com uma influência muito grande. Eu mandei falar com ele que madeira e tijolo não tinha nada a ver com a coisa. Dentro da minha ignorância, né, gente? Aí até que um dia nós fomos lá, eu e a minha esposa fomos lá, e tivemos uma surpresa que descobrimos que a minha esposa era também uma médium com uma facilidade medianímica muito grande. Então nasceu as reuniões, fomos no Chico, que já era de costume, nós íamos todo fim de semana no Chico. Fomos lá e perguntamos a ele, e ele proibiu a reunião mediúnica em casa e pediu ao Valdo Vieira para explicar, que eu vou contar aqui que vai servir de esclarecimento para muita gente, né? Muita gente que realiza reunião mediúnica dentro de casa. Aí eu perguntei ao Chico, o Chico falou, Valdo, explica o Manuelzinho aí, reunião mediúnica em casa. Aí o Valdo disse, naturalmente, olhando a minha condição intelectual, né, que era pouquíssima, ele procurou dar exemplo corriqueiro para mim. Aí falou comigo, Manuel, nós vamos comparar você
ir no sanatório, como que chamava aquele de louco ali na... Calheiros. Ei? Galva. Não. Raul Soares. Você vai no Instituto Raul Soares, de louco, pega 10 loucos e leva para sua casa. Ou então, você pega um fio de alta tensão, desencapa ele e coloca no meio da sua sala. Você, uma hora você lembra, você faz assim, outra hora você lembra, uma hora ele te pega. Aí eu falei, entendi mais ou menos, né? Entendi mais ou menos. Porque pensa bem, eu pensei, eu com um louco lá em casa já seria problema, agora eu com 10 loucos. E então ele queria explicar que nós estaríamos sujeitos, né, a receber muitas entidades e algumas até ficarem na nossa casa. Aí construímos um quartinho na casa do meu cunhado e realizamos a reunião mediúnica. E foi aconselhado para nós também selecionar as pessoas que iriam participar da reunião, numa preparação para realizar a reunião mediúnica, mesmo sendo com a minha irmã. Aí, um determinado dia, um colega nosso do Mercado Central falou que tinha arrumado uma namorada e ela era médium e estava precisando de trabalhar. Aí meu cunhado, que era o Celso, tinha um coração muito grande, levou a moça lá. Quando fizemos a prece e que abrimos a reunião, ela recebeu uma entidade, pegou os 2 sapatos, jogou o sapato na cara do nosso companheiro que estava dirigindo, que era o Paulo, e Nossa Senhora, para nós, segurar a moça foi uma tragédia. Então aprendemos, né, que a reunião mediúnica tem algo muito sério. Bom, continuamos até eu mudar. Surgiu uma casa no Padre Eustáquio e nós mudamos para essa casa em 1960, final de 60, ficamos até 62 e já tínhamos conhecimento de muitos amigos. O Marcos Rodrigues, por exemplo, nos dava um apoio muito grande, um senhor de 75 anos, desencarnou com 92 anos, uma experiência muito grande, nos ajudou e então construímos um quartinho ajudado por pessoas e instalamos o Grupo Espírita Irmão Frederico no nosso quartinho, em 1962. Em 68 conheci o Grupo Emmanuel, aí já entrosamos mais no estudo doutrinário, alugamos um galpão, porque ficou pequeno o nosso quarto, alugamos um galpão perto aqui de nós e ficamos lá. Aí surgiu a necessidade de comprar o lote, né? Não vou falar data precisa assim. Compramos o lote, a União Espírita Mineira nos deu um apoio muito grande para nós construirmos a nossa sede própria, né? Com poucos cômodos. Depois ela ampliou, que um companheiro vai falar para nós, e instalamos lá. Oficialmente o nosso grupo é 1962, que ficou, né? Agora temos a data que o damos para lá. E aí nós vamos passar para lá para o nosso companheiro Mandoqueu, que vai dar continuidade para nós nas datas e no Irmão Frederico. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando.